Este é o nosso canal, sejam todos bem-vindos. E a aula de hoje é resenha. Qual a diferença de resenha para resumo? Quais são as características de uma resenha? E o que define a resenha? Professor sério, é gente da gente e faz o que a gente faz. Professor sério. Fala, criaturinha! Vamos definir hoje a resenha. O que é resenha? O que é resenha? Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo, do que se tratou ou se é bem avaliado pela crítica, por exemplo. Por isso, elas podem influenciar a escolha do leitor que tem dúvida sobre ler um livro ou outro, e do espectador que ainda não decidiu se quer ou não assistir determinado filme. Então, pessoal, a resenha serve para ajudar o leitor ou o telespectador, no caso de um filme, a escolher entre este ou aquele, entre isto ou aquilo. O que diz a resenha? Vamos lá, vamos conhecer o que diz a resenha. Lembrando que a resenha não é um resumo. Qual é a diferença entre a resenha e o resumo? A diferença é que a resenha e o resumo descreve os acontecimentos de um texto ou um filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. Isso é o resumo. Sem detalhes, o resumo. A resenha, por sua vez, relata sobre o assunto de que o texto ou filme aborda, sem descrever os acontecimentos. Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel ao texto. Assim, quem o escreve não acrescenta nada novo, bem como não opina acerca do seu conteúdo. Então veja bem, a resenha não é um resumo. Repetindo, a diferença entre resenha e resumo é o que descreve o texto ou o filme. Sem detalhes, a resenha relata sobre o filme o que o texto ou o filme aborda sem descrever os acontecimentos. Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação bem breve e fiel do texto. Já a resenha não. A resenha tem o ponto de vista. Vamos ver o que diz a resenha. Gente, o objetivo da resenha é descrever o conteúdo de forma resumida, mas de uma forma diferenciada. Ou seja, não é apenas descrever esse conteúdo de forma resumida. É dar a conhecer ao leitor a proposta apresentada pelo texto, influindo assim a sua escolha. Então tem o ponto de vista de quem está fazendo. A resenha é feita para ajudar você a escolher um livro ou um filme. Então você vai ler a resenha onde? Normalmente, às vezes na orelha do livro, na contracapa, às vezes na capa, na parte final, tem a resenha desse livro. Ali conta o que tem naquele livro. Se caso for um filme, na capa do filme vai ter uma descrição. E essa descrição, por sua vez, ela sempre, geralmente, é uma resenha. Então não é o resumo da história. Ali tem opinião de quem assistiu. No caso do livro, tem a opinião de quem leu, tem a opinião do leitor. Fiquem atentos para a resenha. Então vamos ver um pouco mais sobre resenha? A resenha tem características próprias. Quais são as características da resenha? Primeiro, ela é descritiva. O resenhista descreve o texto com suas palavras, oferecendo um apanhado da obra. Ou seja, o resenhista vai colocar uma influência
sobre aquele texto, sobre aquela obra, sobre o filme, sobre o livro que está para ser lido, para você poder escolher entre este ou aquele, entre isto ou aquilo. Pode ser opinativa, ou seja, tem que influenciar. A resenha, normalmente, ela tem como característica principal influenciar entre a escolha. E ela é breve, ela não pode ser grande. Ela é uma história pequena, na qual o resenhista opina sobre o fato, opina sobre o livro, opina sobre o filme. Então vocês podem observar que as características do resumo são diferentes. O resumo apresenta o texto fiel. O autor do resumo escreve um texto reduzindo a obra principal. Ele reduz ao máximo o que está escrito na obra sem acrescentar nada de novo. E o que é mais importante, ele não pode dar opinião. Normalmente, quando a gente pede para o estudante fazer um resumo, às vezes o estudante vem dar opinião dentro daquela obra e aquela obra deixa de ser resumo e passa a ser resenha. Então, o resumo não pode ter opinião. Olha, vamos ver aqui uma parte, um trecho de uma resenha de um livro muito famoso. Esse livro é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E Graciliano Ramos escreve muito bem. Vamos ver o que ele fez aqui nessa resenha. Essa resenha, óbvio que não pode ter sido feita por ele, mas é uma resenha de Vidas Secas, do livro Vidas Secas. A obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais, neste caso, a seca do Nordeste, inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos. Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos poderiam ser lidos fora da sua sequência. Então aqui vocês podem observar que o resenhista está dando opinião para que vocês leiam esse livro, para que vocês assistam ao filme Vidas Secas. Então essa opinião está influenciando e a gente sente vontade de ver, de ler o livro quando a gente tem uma resenha que influencia. Então fiquem atentos a isso. Vou colocar aqui para vocês a capa do livro Vidas Secas. Quem sabe vocês também não interessam e acabam lendo esse livro, que é uma obra. Observa uma capa do livro original ainda, Graciliano Ramos, Vidas Secas. Nessa época ainda escrevia a palavra secas com acento na letra E. Observe que a letra E já teve um acento circunflexo, isso no passado, então muito distante. É o quê? Um romance. É um romance muito interessante que fala da vida do nordestino, fala da dificuldade que o nordestino enfrenta para poder manter-se vivo com tanta seca e dificuldade de alimentar sua família, e aí acaba se retirando. Severino acaba se retirando e leva a família, ele acaba migrando para outros lugares. Então, leiam o livro, vocês vão gostar muito. E isso que eu acabei de fazer foi uma resenha do livro. Então, até a próxima aula. Muito obrigado e continue assistindo o nosso canal e faça a sua assinatura no sininho, se inscreva no nosso canal e assim a gente continua fazendo belas histórias, boas aulas e mostrando novas experiências para vocês. Fala, criaturinha! Até a próxima! Tchau!